E aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar hoje as normas para as eleições esse ano. A Corte recebeu sugestões durante audiências públicas em janeiro. E a partir de agora, o tribunal começa a definir resoluções e normas que vão orientar os partidos políticos, as coligações e as federações partidárias, os candidatos e também os eleitores. As decisões guiam o que vai ser permitido e o que vai ser vedado durante as eleições municipais esse ano. E a prioridade é a resolução que deve disciplinar o uso da inteligência artificial nas campanhas e a auditoria nos algoritmos das redes sociais usadas no Brasil. Sobre essa questão do uso das ferramentas de inteligência artificial nas eleições, a gente conversa agora com Bruno Bione, que é diretor fundador da Data Privacy no Brasil e participou de uma comissão de juristas responsável por auxiliar o Senado na redação de um texto de projeto de lei sobre a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Bruno, muito boa tarde para você, muito bom ter você aqui com a gente no Hora News. Boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de conversar com você e com os assinantes da Record. Bruno, a gente viu já nas últimas eleições a série de problemas que podem ser provocados, né, por conta da veiculação de notícias falsas, da desinformação. Dessa vez, a gente tendo um acesso mais popularizado às ferramentas de inteligência artificial. Se isso não for devidamente regulamentado e fiscalizado, a gente pode ter uma arma perigosa aí na campanha eleitoral desse ano? Sim, de fato, os riscos eles são sistêmicos, por isso essa preocupação que é mundial, não é apenas uma preocupação no cenário brasileiro. Inclusive, se a gente for verificar as próprias engrenagens pelo qual fake news ou campanhas de desinformação elas são produzidas, a gente tem com a chegada das chamadas IAs generativas um barateamento pelo qual isso pode ser feito. Então, hoje, para você fabricar um vídeo ou para você emular uma voz e disseminar fake news é muito mais barato e muito mais rápido. Daí, a gente perceber que há uma preocupação mundial sobre esse risco sistêmico de como que essas tecnologias chegaram para valer e irão ter um impacto significativo no jogo democrático. Bruno, você falou aí sobre a repercussão do uso da ferramenta em todo o mundo. A gente viu que nas eleições do ano passado, na Argentina, eles já enfrentaram alguns problemas por conta de conteúdo falso produzido a partir de inteligência artificial, né? A gente viu quando os aliados do presidente Javier Milei produziram aquele vídeo que viralizou nas redes sociais, em que um homem aparecia usando drogas e foi manipulado para que a imagem daquele homem se transformasse na imagem do candidato Sérgio Massa. Então, essa imagem viralizou em que ele apareceria cheirando cocaína. Foi uma imagem que teve bastante repercussão na campanha argentina. De que forma que esse assunto está sendo discutido em todo o mundo, principalmente com foco nas campanhas eleitorais, nas eleições de vários países? Sim, e tem outros casos se empilhando. Por isso que a preocupação ela é uma preocupação muito significativa, é um risco real. A gente teve outros casos agora recentes, como por exemplo no próprios Estados Unidos, onde que um robô simulava uma ligação do próprio presidente e candidato à reeleição Biden para que alguns eleitores não fossem votar nas primárias. A gente chegou a também ver casos, inclusive acontecendo no Brasil, onde que um determinado prefeito foi simulado um vídeo, uma voz, uma fala, onde que ele diria para votar no candidato oposto. Enfim, os casos eles já estão acontecendo. Como eu disse, a mudança ela é quantitativa e qualitativa. Então, como que a gente enfrenta isso? Não tem uma solução bala de prata. Vai ser um esforço necessariamente para além do Tribunal Superior Eleitoral, e aqui a gente tem que falar que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo um trabalho louvável, tem atualizado todas as resoluções sistematicamente para endereçar esses riscos e também os benefícios dessa nova tecnologia, e o tribunal inaugurou há 4, 6 anos atrás um programa de combate à desinformação, onde que ele tem credenciado organizações da sociedade civil para ajudar na verificação, na checagem de fatos, para inclusive informar o tribunal quais são os conteúdos de desinformação que mais engajam, e também tem chamado para colaboração às próprias plataformas. O próprio tribunal tem
vários acordos de cooperação, colaboração que poderiam e deveriam ser revisitados justamente nesse momento de preparação para o próximo pleito eleitoral. Então, é sobretudo um trabalho coletivo, diria eu, que teria a potência necessária para enfrentar esse risco sistêmico que chega agora relacionado à desinformação e inteligência artificial. Ô Bruno, e para isso, para conseguir fazer essa fiscalização da forma adequada, vai ser preciso ter acesso também a ferramentas de alta tecnologia, né? Porque a gente vê que muitos conteúdos que têm sido produzidos, eles são muito semelhantes a um conteúdo real. Fazer essa distinção é muito complicado, né? É um trabalho bem complexo, né? Sem dúvida. Inclusive, num artigo recente que eu coassinei junto com a professora Laura Cheto e o professor Virgílio Almeida, a gente, inclusive, assinala que tão perigoso quanto os vídeos falsos é também a voz, os áudios falsos. Por quê? Porque quando você se depara com um áudio falso, você não tem outros elementos contextuais pelo qual você poderia identificar que aquilo foi um conteúdo sintético, que a gente chama de um conteúdo fabricado. Isso, sobretudo, é de particular importância no Brasil, porque é um padrão comunal no Brasil, que é predileto por áudios. Né? A gente caminha muito áudio nos aplicativos de mensageria, inclusive o Brasil é um dos principais mercados, a população engaja, o estrago que pode ser causado pela voz, ou seja, por áudios falsos. Bruno, e sempre quando a gente fala em regulamentação de ferramentas, de redes sociais, de fiscalização, há uma preocupação muito grande com censura indevida, né? Esse também deve ser um cuidado na hora de regulamentar o uso dessas ferramentas, né? Para não acabar proibindo conteúdos desnecessariamente também, né? E essa parece ter sido a escolha inicial feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque na minuta de resolução que hoje vai ser votada, não pode utilizar no pleito eleitoral. Ela proíbe a utilização de inteligência artificial se ela for instrumental para a fabricação de conteúdo falso, para conteúdo que desinforma. Mas em alguns cenários você pode ter um uso benéfico dessa inteligência artificial. Por exemplo, hoje, que os partidos dessa vez eles possam cumprir com a política afirmativa de gênero e também de raça, né, que a gente não viu acontecer nos pleitos anteriores. O que significa, por exemplo, ter a abertura desses dados das candidaturas, das inscrições, e você ter sistemas de inteligência artificial que possam fazer a classificação e a parametrização justamente para fiscalizar os próprios partidos políticos a esse respeito. Então, tem usos benéficos também. E daí a gente entender que não existe nem uma tecnofobia, nem um tecnosolucionismo mágico pelo qual a gente vai encarar essa ferramenta que chega com benefícios, mas chega, sobretudo, com riscos. E até o momento, como a gente não tem visto, sobretudo, uma conduta proativa das próprias plataformas a esse, o cenário é preocupante, casos que nós já mencionamos aqui anteriormente. Bruno, agora imagino eu que o texto tem que ser bem claro nesse sentido, a análise de cada caso, porque me parece uma linha muito tênue ali entre o que é permitido e o que não é, né? Num primeiro momento, dentro das sugestões, dentro do que é discutido, até que ponto seria permitido usar ferramentas de inteligência artificial na campanha eleitoral? A resolução ela traça uma linha bastante assertiva no sentido de que você não consegue antever quais são todos os tipos de conteúdos falsos que causam desinformação, mas trata desse gênero, no qual a aplicação de inteligência artificial ela deveria ser proibida. Então, sobretudo para verificar qual é o possível tipo de sanção que aquela candidatura pode sofrer caso se valha desse tipo de mecanismo. Agora, a gente tem que olhar isso também
para a perspectiva para além das eleições, para a própria perspectiva democrática, porque desinformação vai muito além também só dos pleitos eleitorais. Desinformação tem a ver com violência de gênero, desinformação tem a ver com outros tipos de questões que acontecem para além dos pleitos eleitorais. E por isso que o que você mencionou no início da nossa conversa é muito importante. É preciso que o Brasil avance numa lei sobre inteligência artificial para tentar verificar como governar essa tecnologia que já atravessa o nosso dia a dia. Inteligência artificial é utilizado desde para a tomada de crédito no seu banco, com os chamados credit scoring, até passando pelo uso para o próprio governo, que às vezes pode utilizar isso para a elegibilidade de uma pessoa para uma determinada política pública, até mesmo para o direcionamento de conteúdo ou de publicidade e o seu respectivo engajamento. Por isso que essa lei, que hoje está sendo discutida numa comissão temporária sobre a relatoria do senador Eduardo Gomes, me parece que é um caminho mais resiliente para a gente poder falar desse assunto, porque é uma lei transversal que fixa regras gerais e que vão poder ser aprofundadas e amadurecidas setorialmente a partir de uma colaboração que vai envolver, inclusive, as agências reguladoras setoriais já existentes, desde Banco Central, se inteligência artificial é aplicada no setor financeiro, no setor de saúde e assim em diante. Por isso que a gente pode olhar, sim, para o Tribunal Superior Eleitoral, mas também projetar isso mais a médio e longo prazo. Essa é uma tarefa urgente e premente. É bem o que você falou, né, Bruno? É chegar a uma regulamentação que possibilite um uso mais adequado dessas ferramentas para que a gente otimize os benefícios que elas possam trazer e atenue ali os problemas que possam ser gerados pelo uso delas, mas sem chegar a uma tecnofobia, a um pensamento de que as novas tecnologias são sempre para o mal, né? Como você disse, elas podem ajudar numa série de coisas, o que precisa é ter uma fiscalização adequada. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação e por todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Espero colaborar no futuro próximo mais uma vez e obrigado pelo conteúdo sempre informativo que vocês têm na população brasileira. Ótima tarde para você.